mais uma atividade de geografia, hoje dia 25 de junho de 2021, sexta-feira. E vamos ver o capítulo 16, quem cuida do ambiente? Então vamos lá. Leia o poema do poeta Manuel de Barros. Em seguida, responda as questões. O menino e o rio. O corpo do rio prateia, quando a lua se abre, passarinhos do mato gostam de mim e de goiaba. Uma rã me benzeu, com as mãos na água, com fios de orvalho, aranhas tecem a madrugada. Era o menino e os bichinhos, cresci brincando no chão entre formigas. Meu quintal é maior do que o mundo. Por dentro da nossa casa passava um rio inventado. Manuel de Barros, O Menino e o Rio. Em Poesia Completa, Editora São Paulo, tá? Então vamos lá. O que aconteceu, ó? O menino do poema guarda na memória a imagem de um rio inventado. Se ele nunca tivesse visto rios, teria inventado um? Então aqui, né, ele guarda uma imagem de um rio inventado. Agora, se ele nunca tivesse visto o rio, ele teria inventado um? Eu acho, né, explique, provavelmente não. Né? Porque ele não saberia como era um rio, certo? Tá? Então, olha lá, porque seria o mais óbvio, né? Como que você, sem saber o que é um rio, como você vai falar dele, né? Como você inventaria um rio sem saber, de repente, como é? Então, provavelmente não, porque ele não saberia como é um rio. Você gosta de inventar brincadeiras com elementos da natureza? Sim ou não? Ó, aqui são respostas pessoais, tá? Então, quando eu era pequena, sim, eu gostava de inventar com folhas, com gravetos, né? Então, aqui a gente inventa, a gente vai além da imaginação, a gente vai inventando, imaginando coisas e vai brincando com esses elementos da natureza, tá? O que precisamos fazer para que no futuro as crianças também possam conhecer a natureza e brincar assim? O que a gente precisa fazer? A gente precisa preservar e cuidar da natureza, né? Para quê? Para que os recursos naturais, para que a natureza e todos os seus seres vivos que vivem lá na natureza continuem a existir, né? Só assim a gente vai poder, as crianças, o futuro, né? Vão poder brincar e vão saber o que são a natureza e os seres vivos que continuam lá, tá bom? Conhecendo a unidade de conservação. Vamos lá. O que é uma unidade de conservação? O Brasil tem alguns órgãos públicos responsáveis por preservar o meio ambiente, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, e o Serviço Florestal Brasileiro, que é o SFB. Esses três órgãos estão vinculados
ao Ministério do Meio Ambiente e tem como objetivo geral conservar e preservar as áreas naturais e a diversidade das espécies. Então, vejam, olha como é importante, né? Vamos até grifar aqui, porque para quê? Para que a gente possa saber quais são, né, os órgãos que têm como objetivo preservar e conservar a natureza e a diversidade das espécies. Com isso, protegem os saberes do povo tradicional e dos indígenas que dependem dessa área. Olha lá como é importante, né? O IBAMA atua no monitoramento de problemas ambientais, na execução de programas de educação ambiental, no controle do uso de recursos naturais e na criação da preservação do ambiente. Olha lá, as unidades de conservação. Então, o que são unidades de conservação? São a criação, é a preservação ambiental, tá? Então, unidade de conservação, quando vocês verem um UC aqui, é uma unidade para áreas de preservação ambiental, certo? O SFB, que é o que? Serviço Florestal Brasileiro, participa da gestão das áreas florestais. Então, veja, cada um faz uma coisa, tá? Então, o IBAMA atua no monitoramento. O Serviço Florestal Brasileiro participa da gestão de áreas florestais, tá? Os ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, ele atua principalmente na gestão das unidades de conservação, mais especificamente nas áreas extrativistas. As reservas extrativistas são aquelas que você tira da natureza para poder produzir, tá? Há duas categorias principais das unidades de conservação. Olha lá, isso também é importante. Eu tenho a unidade de conservação de uso sustentável e a unidade de conservação de proteção integral. Uso sustentável é a área com permissão para uso consciente dos recursos naturais. São permitidos projetos de educação ambiental e visitação turística restrita. Então, é um lugar que você pode ir passear, né? Tem projetos e visitação, tá? É só para você ter a consciência, né? Dos recursos naturais que nós temos, certo? Ver a proteção dos animais, por isso que precisamos protegê-los. E tem a unidade de conservação de proteção integral. São áreas totalmente protegidas, em que o uso dos recursos naturais só é autorizado pelo IBAMA, em casos especiais. Então, aqui você não pode entrar no lugar, a não ser por uma autorização, tá? Então, vamos ver aqui, ó, povos tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e conhecem como tais. E unidade de conservação, o que é unidade de conservação? Olha lá, é a área natural protegida do desmatamento
e de outras atividades nocivas, como caça, pesca ilegal e mineração. Identifique no mapa a região brasileira que possui a maior parte da sua área destinada à unidade de conservação. Então, olha aqui, ó, nós temos um mapa, né? E a maior área, ó, área indígena, são essas em amarelinho. Olha quanta área indígena que nós temos, né? Proteção integral são as verdes e uso sustentável são as marronzinhas, tá? Então, aonde possui a maior parte da área destinada à unidade de conservação? Unidade de conservação é o quê? É a UC, tá? Então, está mais o quê? Ela está mais na região norte, lembra? Norte, sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Lembram? Tá? Então, essa aqui é a região norte. Então, vamos voltar. E é a região norte. É aonde está o quê? A floresta amazônica, que é aqui. É toda essa parte toda aqui é onde está a floresta amazônica, certo? Então, a maior parte da área destinada à unidade de conservação é a região norte, que está a floresta amazônica. Vamos para a página 286. Entre as unidades de conservação de uso sustentável, existem as reservas extrativistas, que é RESEX, né? Reserva extrativista. Área reservada que o povo tradicional pode continuar trabalhando em harmonia com a natureza. Seringueiros, caiçaras, castanheiros e ribeirinhos são exemplos de povos tradicionais cuja principal atividade é o extrativismo. Ele tira o que? Da natureza, olha lá, da mata, né? O seringueiro extrai o látex líquido de uma árvore que se chama seringueira. Os caiçaras são pescadores do litoral brasileiro. Os castanheiros buscam vários tipos de castanhas, como castanha do Pará, e os ribeirinhos pescam peixes e crustáceos do rio. Então, eles são pessoas que tiram da natureza. Essas são atividades extrativismo, tá? As RESEX são exemplos de como é possível usar recursos naturais de forma cuidadosa e consciente, para que as florestas não sejam devastadas e as pessoas mantenham seu modo de vida e sua cultura. Ou seja, eles têm o pensamento, né, de cuidar da natureza, eles são conscientes, então eles tiram o que precisa, né, somente o que precisa para fazer, para vender, para fazer, e não tira nunca a mais, porque eles sabem que se tirar a mais, eles não vão ter depois, tá? Então, esse é um homem ribeirinho que segura cachos de açaí na reserva extrativista Tapajós Arupiuns. Então, ele é um índio, né? Ele vive ribeirinho, é aqueles que vivem perto dos rios, no município de Santarém, no estado do Pará. E aqui é uma vista aérea da reserva extrativista Marinha do
Corumbau, no município de Prado, na Bahia. Olha que lindo o lugar, né? Vamos para a página 287. São exemplos de unidades de proteção integral, unidade de conservação de proteção integral. Então, olha lá. Exemplos de unidade de proteção integral. Quem são? Estações ecológicas, que são áreas destinadas à preservação, à realização de pesquisa científica e visita educacional. Reservas biológicas também são unidades de conservação. É área destinada à preservação e à visita educacional. Então, a única diferença da estação é que ele tem o quê? As pesquisas científicas, vejam, tá? A única diferença, por isso que é uma estação, porque tem pesquisa. Temos os parques nacionais, que é uma unidade de conservação, e nós temos muitas. É a preservação do ecossistema e sítios de beleza cênica. São permitidas visitas. E refúgios da vida silvestre. É destinada à proteção de ambiente com o objetivo de assegurar a existência ou reprodução de espécie ou comunidades da flora e da fauna. São permitidas visitas também. Então, esse refúgio silvestre é um lugar que você vai ter a proteção de ambiente, mas vai ter a reprodução de animais, de espécies que estão em extinção. Aqui nós temos a gaivota da Estação Ecológica de Jureia Itatins, do município de Peruíbe. Aqui nós temos a reserva biológica, né? Aqui nós temos o macaco, que ele está em extinção, mico-leão dourado. Aqui está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é uma unidade de conservação, é um parque nacional em Goiás. E aqui nós temos o Refúgio da Vida Silvestre, olha lá, é a menor unidade de conservação do país, que ele fica no Rio Grande do Sul. Essa unidade de conservação contribui para a preservação de leões marinhos e lobos marinhos, certo? E por fim, você conhece alguma unidade de conservação no seu estado ou município? Sim, aqui em São José do Rio Preto, nós temos a Floresta Estadual do Noroeste Paulista. Vejam só, aqui em São José do Preto, opa, nós temos, né? Olha ali, ó, isso aconteceu em 2018, Floresta Estadual do Noroeste Paulista. É oficialmente unidade de conservação, certo? Foi, olha lá, em 5 de junho de 2018, no Dia do Meio Ambiente. Então, é uma área de 380 hectares, conta com espécies nativas. Então, aqui em São José do Rio Preto, nós temos essa área, olha lá, ó, tá? Ela fica entre São José do Rio Preto e Mirassol, certo? Olha aí, tá? Então, sim, aqui nós temos a Floresta Estadual do Noroeste Paulista. E por hoje é só. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre as unidades de conservação. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.